Olá, só não tô te ouvindo aqui. Resolvi. Karine, continuo não te ouvindo. Assim tá melhor? Agora eu te ouço. O foninho que não tava dando. Então, gente, boa Certo. noite. Boa noite. A maioria das pessoas aqui me conhece, meu nome é Karine. Estou no oitavo período de zootecnia pela UFCJ. E hoje a live, o tema é a vivência de um zootecnista na genética suína mundial. E o responsável pela live, pelo tema, é o zootecnista Marcos Soares Lopes. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Karine. Tudo bem e você? Tudo bem. Primeiramente, eu quero te agradecer em nome do Grupo de Estudos de Melhoramento Genético Animal, da UFCJ. E é um grande prazer estar aqui falando com você, tá? Eu que agradeço o convite. Então é sempre bom trocar um pouquinho de experiência, então passar umas dicas, uns puxões de orelha e por aí vai. Isso é bom mesmo. Marcos, a primeira pergunta que eu quero te fazer é por que a zootecnia? Como foi essa escolha? Então, se você pensar na zootecnia, a escolha foi pelo melhoramento genético. E assim, a história começa lá atrás. Então, quando eu terminei o ensino médio, então não fazia muita ideia do que exatamente que eu queria fazer da vida. Então, eu estava mais perdido do que cego no tiroteio. Então, nesse período, eu fiz o vestibular assim que terminei o ensino médio para engenharia agrícola em Viçosa. E graças a Deus eu não passei. Então, eu fiquei na lista de espera Você longe, é não fui mineiro? chamado. Oi? Desculpa? Você é mineiro? Não entendi a sua pergunta. Você é mineiro? É de Eu sou Minas? mineiro, sou mineiro, sou mineiro. Sou de Bom Jesus do Galho. Então, mais ou menos perto aí de Viçosa. Então, tá ali perto de Patinga, mais ou menos, Patinga, Caratinga, nesse período, nesse meio ali. Então, nessa época eu fiz o vestibular, então, para engenharia agrícola. E em Viçosa, eu acho que hoje já nem deve existir mais, então isso é há muitos anos atrás, quando os meus cabelos ainda eram pretos. E então, tinha o manual do candidato, que chamava, aquele livrinho com a descrição dos cursos. E aí eu vi, lendo aqueles cursos, não, depois que já tinha feito o vestibular, então eu vi zootecnia e vi genética. E eu sempre gostei de genética na escola. Então, genética, matemática e tal. E estava conversando com um primo que fazia agronomia lá em Diamantina. E aí ele falou, não, começou a explicar como que era a questão do curso, o pessoal que ele conhecia, que era da zootecnia e tal. E aí foi o que eu decidi fazer. Então eu falei, eu quero zootecnia, mas já sabendo que eu ia entrar em zootecnia para trabalhar com melhoramento genético. Então eu primeiro passei no vestibular em Lavras, na UFLA. Então fui para Lavras, aí fiquei um período, eu passei lá foi no meio de 2004, em julho. Então fiquei um período em Lavras, aí teve greve, teve essa confusão toda, e Lavras era muito longe lá de Bom Jesus, da casa dos meus pais. Então eu decidi fazer o vestibular de novo no final do ano para Viçosa, então para zootecnia também. E aí passei em Viçosa e aí fui para Viçosa para fazer o curso. Mas e sempre focado desde o primeiro período na parte de genética. Então, o porquê da zootecnia se chama genética. Então, tenho muito orgulho de ser zootecnista. Então, isso aí com certeza. Mas tenho orgulho e satisfação também de ter escolhido o caminho da genética, que é o que eu queria e é o que me traz a realização dentro do curso. E é tão engraçado quando a gente conversa sobre isso, porque a maioria dos meus colegas de curso, eles têm pavor quando a gente fala de genética, melhoramento, e é muito bom escutar isso, porque é isso que a gente passa no curso, né? O povo, todo mundo fala em cálculo, fala em estatística, fala em melhoramento, todo mundo está correndo. Exatamente. Mas todo mundo acha que tem que lembrar que a gente não vai fazer só isso, né? Então, dentro de genética você tem tanta possibilidade. Então, se quiser trabalhar mais com a parte molecular e tudo mais, claro que estatística sempre vai ser importante, mas é importante em qualquer área que você tiver. Então, não só na zootecnia, então que sejam os veterinários, médicos e por aí vai, porque você tem, por exemplo, hoje, então quem trabalha com a parte de infectologia, então você vai pensar a parte de Covid e tudo mais, de coronavírus, você precisa de estatística. Então, isso é um básico, né? Então, mas não é o bicho-papão da genética, com certeza não.
É. Marcos, fala um pouco da sua trajetória da graduação, da pós-graduação, até chegar no mercado de trabalho. Certo. Então, como eu te falei, toda a parte da graduação, então, foi sempre focado. Eu entrei na faculdade, eu entrei para zootecnia para trabalhar com genética. Então, desde o primeiro período lá em Viçosa, então, eu já tinha o interesse de começar a trabalhar com a parte genética, então, procurando oportunidade de estágio e tudo mais. Então, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro período, agora eu já nem lembro mais, faz tanto tempo, que eu procurei a professora Simone Guimarães e o professor Paulo Sávio também, para poder começar os estágios na parte de genética. E aí eu queria trabalhar no laboratório, então no laboratório de biomolecular, que é o que a professora Simone, que era responsável. Então, quando eu procurei pelo estágio, então eles sempre falaram, e que fica a dica também, que eu acho que é muito válido, então eles falaram, beleza, você quer o estágio, você pode fazer o estágio aqui, mas a primeira coisa, antes de vir para o laboratório, você vai passar um tempo na granja. Então, tem a granja de melhoramento genético de suínos, no UFV. Então, você vai passar um tempo lá para poder ter contato com o animal que você vai estar trabalhando. E isso fica a primeira dica para todo mundo. Então, vocês querem trabalhar, independente que seja a parte de nutrição, que seja melhoramento genético, reprodução, vai ter contato com o dia a dia de uma granja. Então, para poder entender melhor como que tudo é feito. Então, toda a parte dos animais e ter essa vivência do dia a dia de uma granja. Mesmo que seja uma granja pequena, não tem problema. Se tiver oportunidade para uma granja maior, mais significada, melhor. Mas se isso não for possível, então faça dentro das possibilidades. Então, eu procurei esse estágio, primeiro eu passei pela granja, e aí depois eu voltei para o laboratório, para começar a trabalhar a parte mais molecular mesmo. Que, naquela época, eu achava que era o que eu queria. Então, fazer PCR e toda essa coisa. Então, gostava bastante, mas depois, no final da graduação, então eu tive a oportunidade de fazer o estágio na Holanda. Então, ir para a Topics Norsum, então naquela época se chamava só Topics, não tinha a fusão ainda com a Norsum, que é uma empresa da Noruega, para poder fazer parte da minha monografia. Então, fiquei lá 3 meses. Então, nesse período em Viçosa, já tinha esse contato com a empresa, já tinham ido outros estudantes antes de mim. Então, eu fui para lá para poder trabalhar dentro dessa parte molecular, mas com análise de dados. Então, aí foi a parte que mudou um pouco a chave dentro da minha carreira. Então, que eu cheguei lá, então tinha um banco de dados que na época em Viçosa eu trabalhava como o estagiário das estudantes de mestrado e doutorado, que a gente trabalhava com 5 marcadores microsatélites para fazer estudo de associação, por exemplo. Então, eu cheguei na Holanda, eles tinham 100 marcadores, snippets. Então, assim, já aumentou bastante, né? Então, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas ainda abria no Excel, tudo certinho. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com a empresa. Então, com esse lado que é um pouco diferente. Então, foi quando eu fui para a Holanda, isso foi em 2009. Então, fiquei de janeiro, assim, a partir de janeiro, 3 meses por lá. E foi quando eu pude fazer a minha monografia com esses dados deles. Então, depois desses 3 meses, então achei, beleza, já fui para Holanda uma vez, está tudo ótimo. Então, eu voltei uma segunda vez. Então, já no mestrado, então assim que eu terminei a graduação, fiz a prova do mestrado, tinha passado e tudo mais, eu enviei tinha que enviar um e-mail para o meu chefe, que é o meu chefe hoje lá, então com o resultado final, assim, do trabalho, né, que era a versão final da monografia, e falei que tinha passado no mestrado, e aí ele convidou para ir de novo para a Holanda, para um segundo estágio, para poder começar a trabalhar os dados do meu mestrado. Então eu fui, então eu cheguei na Holanda, então nessa época aí já era um chip de 60K, então de 60 mil marcadores, então eu saí primeiro de 5 para 100, então cheguei a 60 mil, então já não abre mais no Excel, então já estava muito mais complicado a vida, então foi mais aprendizado, então de usar outros tipos de programas que antes eu não usava, então saí da parte de usar o SAS, por exemplo, para usar o R. Então, hoje, praticamente, o pessoal que está vindo, a nova geração, nem sabe o que é o SAS mais, porque quase ninguém usa. Então, está todo mundo utilizando mais a parte do R. Então, eu fiquei lá mais 3 meses para um estágio. Então, falei, beleza, então já vim para a Holanda 2 vezes, já chega, acabou. Mas no final desse estágio, me ofereceram um emprego. Então, eu tinha que ainda terminar o mestrado, tinha que voltar para o Brasil. E falei, beleza, tem que dar uma pensada, deixa eu ir embora, porque eu estava na minha última semana na Holanda quando ofereceram. Então vou para casa,
pensa a respeito e depois a gente conversa. Então, me ofereceram esse emprego, eu voltei para Viçosa, fiquei mais um ano para terminar o mestrado, e aí me mudei para a Holanda. Então, isso foi em 2011, em fevereiro de 2011, finalzinho de fevereiro. Então, desde então, eu trabalho para a empresa. Então, eu fiquei na Holanda, assim, de 2011 até 2012, somente trabalhando para a empresa, e depois eu entrei no doutorado também. Então, ficava alguns dias na empresa e alguns dias na universidade. Mas tudo que eu fazia era da parte da universidade, do doutorado, estava tudo casado. Então, que a pesquisa era exatamente da empresa, é o que eu utilizava para minha tese de doutorado. Então, foram, assim, 4 anos, dividindo o tempo. Então, fiquei mais um ano ainda, depois que terminei o doutorado, em 2016, eu fiquei na Holanda. Em 2017, eu mudei para o Brasil. Então, voltei para o Brasil. Então, estou em Curitiba desde então. E aqui eu continuo trabalhando com a Holanda, 50% do meu tempo eu sou pesquisador e 50% do tempo eu sou gerente de genética global. Então, trabalhando diretamente aqui com os clientes no Brasil. Então, fazendo essa ponte aí de tudo que tem lá fora de tecnologia, trazendo para cá, e também até a parte do feedback. Então, o que é necessário fazer para as linhagens e tudo mais que a gente observa aqui no campo, no dia a dia. Então, para levar isso lá para a Holanda, para poder ser trabalhado. Então, mais ou menos essa é a carreira. Então, desde o início, então, eu sempre trabalhei com toda a parte de seleção genômica. Então, quando eu entrei na Holanda, então naquela época a gente ainda não tinha a seleção genômica implementada, então foi a primeira coisa que eu tinha que fazer. Então, primeiro a gente começou com um pouco de seleção assistida por marcadores, então somente alguns marcadores, e depois para a seleção genômica em si. Então, esse tem sido o breve resumo aí em termos da carreira. Para introduzir, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. Bem básica. Como que funciona basicamente os programas de genética do Brasil e do mundo, né? Sim. Então, os programas de genética, você pode pensar que, assim, do Brasil e do mundo, tudo está conectado. Então, hoje eu trabalho para uma empresa que é uma das maiores empresas de genética suína do mundo. Então, o que nós temos é uma estrutura de núcleo de produção, então, que fica lá fora. Então, a gente tem núcleos de produção, por exemplo, no Canadá, tem na Noruega. Então, esses núcleos, os núcleos genéticos principais, eles vão ter todas as linhagens puras, e onde a gente tem todos os protocolos mais avançados para poder fazer a avaliação dos animais. Então, nesses núcleos de produção, por exemplo, então a gente tem as estações de teste dos machos, então tem a Delta Noruega, a Delta Canadá. Nessas estações você utiliza ferramentas como a tomografia computadorizada, por exemplo. Então, para poder realmente ter o máximo de informação que você quiser desses animais. Então, a tomografia hoje, que você vê que para a questão de coronavírus, então está todo momento falando que precisa ter um tomógrafo no hospital. Então, a gente usa a mesma ferramenta, exatamente o mesmo equipamento que é usado para humanos, a gente usa para os animais, para poder fazer coleta de informação. Então, você tem toda a parte reprodutiva também, que é coletada, claro, então de tamanho de leitegada, de nascidos vivos e por aí vai. E a gente usa essa parte de tomografia para avaliar várias características diferentes. Então, principalmente a questão de qualidade de carne, por exemplo, de carcaça. Você consegue realmente destrinchar todo o animal para ver se aquele animal ele tem exatamente as características que você quer. E, além disso, por exemplo, outra característica que é muito importante é a questão de eficiência alimentar. Então, de conversão alimentar. Então, a gente tem todas as máquinas, os comedores automáticos, que você vai poder medir o consumo desse animal durante esse período. Então, você vai ter um chip na orelha do animal, e esse animal, quando ele vai para o comedouro, então é registrado tanto o consumo quanto o peso do animal. Então, você consegue fazer todo o acompanhamento da curva de crescimento. Então, todas essas informações, junto com a seleção genômica, então isso faz a gente ter a maior acurácia para a seleção dos animais. Então, você vai selecionar sempre os melhores animais nessas granjas núcleo, então, para poder fazer a próxima geração da granja núcleo e garantir o progresso genético cada vez mais. Então, esse é o trabalho que é feito lá dentro. Mas a gente precisa disseminar todo esse progresso genético que é observado lá fora para o resto do mundo. E é, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui para o Brasil. Então, lá,
a gente vai fazer a seleção desses animais. Então, os melhores animais, por exemplo, pensando em machos, a gente precisa para cada linhagem em torno de 50 machos por ano. Então, e os outros machos, aqueles que são muito bons também são irmãos desses 50 que nós selecionamos, então a gente pode trazer aqui para o Brasil. Então, a gente faz a importação de animais, então de machos, a gente faz a importação de animais vivos, e aqui você vai conseguir ainda manter o seu plantel, porque a gente também tem um plantel de fêmeas aqui. Só que aqui no Brasil a gente está vindo pensando na estrutura de pirâmide, então o topo da pirâmide é o que a gente tem lá fora, e aqui a gente tem o que a gente chama de núcleo de produção, então que você vai multiplicando esse material genético. Então a gente traz os machos para cá, eles ficam no nosso central, então vai fornecer sêmen tanto para a nossa granja núcleo de produção, quanto para clientes também. Então, dessa forma que funciona. Então, você vai ter essa multiplicação desse material genético para você poder passar esse material genético também para os clientes. Então, o cliente que queira ter um animal puro dentro da granja dele, então vai ter um filho assim, dessas fêmeas com esses machos importados. Então, isso é o que a gente vai ter o principal. Mas se a gente pensar na estrutura de produção de melhoramento genético de suínos, então você tem o núcleo e você tem a parte da multiplicação. Porque até agora a gente falou muito no cruzamento das linhas puras. Mas você tem também a questão do cruzamento entre linhas. Então, a gente, para produzir a fêmea comercial, então, nossa fêmea comercial se chama TN70. A TN70, a gente vai fazer o cruzamento entre uma linhagem Large White, uma linhagem Landrace, então vai ser uma fêmea F1, que vai ter todas as características positivas das duas linhagens, mas também tem um efeito da heterose, então do vigor híbrido, então vai fazer com que essa fêmea seja ainda mais produtiva. E essa fêmea, então essa fazendo toda a parte da multiplicação, e essa fêmea ela vai ser, a gente vai cruzar ela com o macho terminador, então que é uma linhagem que é feita toda a seleção pensando em características mais produtivas. Então, pensando principalmente em ganho de peso, eficiência alimentar ou qualidade de carne, para a gente poder ter os animais de terminação, que é a maior parte dos suínos que vai ser consumido, né? Então, que ali é a parte comercial, então, assim, é a base da pirâmide, é onde tem o maior volume de animais, então vai ser esse cruzamento da fêmea F1 com esse macho terminador. Então, assim, resumindo, os programas de melhoramento genético hoje, eles são sempre focados em um núcleo principal, mas esse núcleo principal, ele tá em contato, ligação direta com todos os outros núcleos de produção espalhados pelo mundo. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona. Ontem a gente deixou uma caixinha de pergunta Uhum. para fazer na live, e uma das perguntas foi: quando se estuda e trabalha com genética no Brasil, podemos aplicar em qualquer país? Mas pelo que eu entendi, é todo um conjunto, né? Entre o Sim. Brasil e os outros países. É todo um conjunto. Então, hoje, o programa de genética da Topics Northern é um programa mundial. Então, a gente não faz um melhoramento genético específico para um país. A gente faz um melhoramento genético para ter linhagens que possam produzir e bem em todos os países do mundo. Então, e por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente vai sempre utilizar informações ao redor do mundo para poder estimar o valor genético. Então, hoje na Holanda, então, a gente tem o banco de dados, que nós chamamos de PigBase. Então, o PigBase ele vai receber informações de todos os países onde a gente trabalha. Então, a gente trabalha hoje em mais de 55 países no total, ao redor do mundo. Então, informações das granjas aqui no Brasil, elas estão sendo enviadas para o PigBase, informações da África do Sul, dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha. Então, de todos os países, elas chegam até a Holanda. Com isso, você tem informações produzidas em diferentes ambientes. E essas informações, como todas as granjas que nós temos ao redor do mundo, elas estão ligadas diretamente aos nossos núcleos principais, porque a gente faz a importação de animais dessas granjas, então você tem filhas e você tem sobrinhas, você tem irmãs, então desses animais que estão lá no núcleo principal, espalhados por todos os cantos do mundo. Então, com isso, utilizando todos esses dados ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar muito, até mesmo a questão da interação genótipo-ambiente. Não é algo que a gente está trabalhando diretamente, mas você trabalha indiretamente. Então, que você vê a produção, você tem informação de famílias espalhadas ao redor do mundo para poder estimar o valor genético de todos os animais. Então, por isso que isso garante que a gente tenha uma produção alta, então, nos diferentes ambientes, mesmo essas linhas sendo selecionadas em ambientes completamente diferentes do nosso.
E se você pensar, isso é o fato, mesmo se nós fizéssemos o melhoramento somente aqui no Brasil, quando você pensa em uma granja núcleo, a granja núcleo é um ambiente muito mais controlado. Então, não é o ambiente que você vai ter comercialmente. Então, a questão de manejo é melhor, a sanidade vai ser melhor. Então, a gente faz todo esse programa coletando informações ao redor do mundo para garantir que as linhagens sejam adaptadas aos diferentes países. E outra coisa que nós fazemos também, além de ter coleta de dados de animais, somente de animais puros, nós também coletamos dados de animais cruzados, então os animais de terminação, que estão a campo. Então, em ambientes mais desafiadores. E essas informações também são enviadas para o PigBase para poder fazer as avaliações genéticas de todos os animais. Então, isso contribui bastante para garantir o progresso genético e para garantir que a produção dos animais vai ser a mesma nos diferentes ambientes. Mas em relação ao mercado consumidor, porque aqui é um mercado e nos outros países são outros mercados, né? Então, como que vocês fazem essa seleção? Sim, mas a questão do mercado em si vai ser muito relacionado, por exemplo, para a questão de qualidade de carne. Então, se o mercado ele está interessado ou não. Então, isso vai depender muito das linhagens. Então, se você pensar o mercado brasileiro, então ele tem sido durante muito tempo, agora tem começado a mudar. Então, está ainda devagar, está no início, mas está mudando. Então, a gente sempre utilizou um mercado que fazia da carne suína um ingrediente. Então, a gente sempre usava a carne suína para a produção de presunto, de embutidos e tudo mais. Então, você não tem ainda um consumo muito alto de carne in natura, por exemplo. Então, que aí, se você tem a venda de carne in natura, então você vai precisar realmente um pouco mais de qualidade. Então, porque o consumidor ele vai demandar mais qualidade, que é o que acontece muito lá fora. Então, você tem muita venda de carne in natura, então você precisa de um produto mais apresentável, que tenha características melhores. Então, isso vai ser direcionado, a questão da diferença do mercado consumidor, então vai ser muito direcionado em relação às linhagens que vão ser utilizadas. Então, se você quer ter uma carne de mais qualidade, porque o seu mercado demanda isso, então a gente vai utilizar, por exemplo, a linhagem Duroc. Então, que a linhagem Duroc, ela vai ter essa característica. Já é uma característica natural, até da raça, é como se fosse o Angus da bovinocultura, mas a gente faz todo o melhoramento genético para poder ter essa qualidade de carne ainda melhor. Então, dessa forma que funciona. Então, se a gente pensar em diferença de mercado, hoje é muito em cima das diferentes linhagens. Então, para cada mercado, você pode trabalhar uma linhagem diferente. Então, e outra coisa muito de mercado é sempre a questão de bem-estar animal, por exemplo. Então, por exemplo, na Europa é muito mais forte do que aqui no Brasil, embora aqui no Brasil tenha crescido bastante. Então, o que a gente faz de melhoramento genético até para atender isso? Então, a gente faz melhoramento genético para ter animais mais dóceis, que você consiga realmente produzir em sistemas de baias coletivas sem ter perda de produção. Então, todo esse trabalho é feito. Então, animais também que, se a gente pensar em redução de antibiótico, então a gente faz muita seleção hoje para a robustez dos animais, para aqueles animais que eles consigam ter uma produção alta, mesmo em ambientes mais desafiadores, sem o uso em larga escala de antibiótico, porque essa é o ponto que está vindo. Hoje no Brasil, as maiores agroindústrias, elas já estão retirando o máximo possível de antibiótico da cadeia de produção. O consumidor exige isso, né? Sim, com certeza. Marcos, eu até ia fazer outra pergunta em relação ao mercado consumidor, porque, assim, hoje eu vejo duas partes no Brasil em relação ao mercado. Uma parte que exige a banha de porco, né? E uma parte que quer uma carne mais magra. E aí, eu vou perguntar como o melhorista faz diante essa... Sim. O que ele faz diante essa situação? Sim. Mas se você pensar, por exemplo, até mesmo a linhagem do Duroc, então, que a gente trabalha muito a questão da qualidade de carne, mas ao mesmo tempo você tenta trabalhar a questão de deposição de carne magra. Então é claro que se você quiser ter um animal com a qualidade de carne maior, então você vai ter que permitir que tenha um pouco mais de gordura, porque você precisa de gordura na carcaça, você não vai ter aquele animal muito magro. Então, por exemplo, se você quiser um animal extremamente magro, então seria, por exemplo, um Pietran, então, que é muito conformado. Só que, por exemplo, no Brasil, esse animal,
por a questão do ganho de peso ser mais lento e tudo mais, então nem se trabalha tanto. Então a gente trabalha muito com a linhagem cruzada. Então faz uma F1 de uma linhagem P-TRAN com uma linhagem que vem do desenvolvimento de um Duroc, por exemplo, para ter uma F1 para juntar as características das duas. Mas a gente sempre trabalha essa questão da carne magra, então, mas sem deixar de lado a questão da qualidade. Mas hoje, se você pensar em termos de carne magra, os animais já são muito magros. Então, às vezes, até mesmo os frigoríficos, os abatedores, eles têm até um pouco de problema, porque eles precisam fazer compra de gordura para poder fazer embutido, por exemplo. Porque as carcaças estão extremamente magras. O Pietran, que é esse exemplo um animal muito magro, então ele é muito utilizado na Alemanha. Então, na Alemanha, você vai ver as carcaças no abatedouro, então praticamente quase nem tem mais gordura. Então, pode-se pensar que até que daqui a pouco você precisa trabalhar um pouco o inverso. Então, ter um pouquinho mais de depósito de gordura, porque os animais são muito magros. Então, hoje, por exemplo, essa fêmea que a gente usa hoje, a TM70, ela também já é uma fêmea muito magra, porque o Landrace, ele foi desenvolvido na Noruega. Então, lá a gente já usa a tomografia computadorizada há muito tempo, já vem desde 2008. Então, fez muita seleção no Landrace, que é uma linhagem materna, que a gente foca bastante na parte reprodutiva, mas fez uma seleção muito forte também para deposição de carne magra e conversão alimentar. Então, acaba que você tem uma fêmea F1, que é voltada para alta produtividade, que também tem uma conversão e tem um depósito de carne magra muito alto. Então, todo esse trabalho é feito. Mas hoje a gente tem, as linhagens que a genética tem, elas conseguem atender a todas essas demandas, seja por carne mais magra, seja por carne que tem uma maior qualidade de carne, uma maior qualidade de carne e com maior marmoreio. Então, tudo isso pode ser trabalhado. Entendi. Falando um pouco da genômica, Uhum. você desse uma breve explicadinha aí, porque tem alguns amigos que não fizeram melhoramento ainda. Uhum. Falasse um pouco das vantagens, né? Porque a genômica é uma grande aliada, né, para o melhoramento. Sim. E... Então, se você pensar em termos de melhoramento genético, então você pode pensar, vamos pensar aí nos últimos 100 anos, mais ou menos. Então, o que foram os grandes passos, né? Então, lá pelos anos 1900, então, que começou a ter um trabalho para efetivamente ter um melhoramento genético de suínos. Então, nessa época, o que a gente fazia era simplesmente ter uns animais nas centrais de teste, e esses animais iam ser avaliados principalmente para características mais produtivas. Então, para ganho de peso, para conversão, espessura de tocinho, mas sem muita tecnologia. Então, a partir de 1950, é quando o melhoramento genético ele tomou a cara mais parecido do que é hoje. Então, que é essa questão de ter as linhagens maternas e as linhagens paternas, então sendo as linhagens maternas mais focadas para a parte reprodutivas e as paternas mais focadas na parte produtiva, e também ter os cruzamentos entre duas linhagens para formar essa fêmea F1, por exemplo. Então, nesse período é que se obteve a cara do melhoramento como é hoje. Então, isso também foi um passo muito grande. Então, foi uma revolução dentro do que a gente pode ver hoje. Então, nesse período também é que começou a pensar um pouco mais o que poderia ser feito à frente. Então, nos anos ali de 1990, que começou com o BLUP. Então, o BLUP é o que permitiu fazer toda a parte da seleção mais para características reprodutivas, porque elas têm uma heredabilidade muito baixa. As características produtivas que a gente trabalhou de 1900 até 1990, elas têm uma heredabilidade mais alta. Então, é muito mais fácil de fazer seleção. Então, com o BLUP, que foi um grande passo para o melhoramento genético, então você conseguiu utilizar as informações de parentes, então, no mesmo modo que a gente tem hoje. Então, assim como a gente tem informações de parentes aqui no Brasil, que é utilizado para estimar o valor genético dos animais que estão no Canadá, então isso é possível graças à utilização do BLUP. Então, e depois do BLUP, o grande passo foi a seleção genômica. Então, que a gente começou aí realmente em massa para suínos por volta de 2013 e 2014. Então, que isso já é rotina dentro da empresa, por exemplo, e também para as outras empresas que também utilizam. Então, qual que é a grande vantagem da seleção genômica? Um dos principais pontos é você poder trabalhar o que a gente chama da segregação mendeliana.
Então, por que que isso é importante? Então, nasceu uma leitegada. Então, nós temos lá 6 fêmeas e 10 machos, por exemplo. Mas eu quero selecionar as fêmeas para tamanho de leitegada. Quando eu pego essas fêmeas, quando elas nasceram, que elas ainda não têm informação fenotípica própria, então o valor genético dessas fêmeas, dessas irmãs, ele vai ser exatamente igual, que vai ser a média parental, vai ser a média do valor genético dos pais. E esse valor genético, ele só vai mudar depois que essas fêmeas tiverem a primeira leitegada. E isso vai ser tardio. Então, só que você faz a seleção já com o animal bem mais jovem. Então, com a seleção genômica, então você vai poder fazer a diferenciação entre essas irmãs. Então, como cada uma vai ter o seu DNA e o parentesco vai variar bastante, então hoje, sem a informação genômica, a gente vai sempre falar que o parentesco entre duas irmãs vai ser de 50% mais o fator de consanguinidade. Então, com a informação genômica, você pode ter um parentesco zero até um parentesco de 100%. Então, no caso das gêmeas idênticas. Então, claro que ter um zero, então significa que uma irmã ela recebeu uma parte do DNA do pai que não foi enviado para outra e vice-versa. Então, cada uma vai sempre receber 50% do DNA do pai e 50% da mãe. Mas cada uma pegou um dos 50% do pai, que o pai vai ter essas duas metades, né? Então, isso é difícil de acontecer, mas existe uma variação muito grande. Então, hoje o que a gente observa é que, com a genômica, o parentesco entre as irmãs, ele vai variar, aí, em média, entre 30% até 70%. Então, com a genômica, você consegue realmente fazer a diferenciação entre as irmãs, sem ter informação fenotípica alguma, e aí você realmente identifica quem é melhor. Então, aquele animal que tem a melhor combinação do genoma, que está relacionado a maior produtividade para todas as características que eu quero trabalhar, então vai ser o animal selecionado. Então, esse é o grande fator importante para a genômica. Então, com a genômica também, um fator bem importante que a gente tem que manter em mente é que, por exemplo, esses protocolos mais refinados, por exemplo, a tomografia computadorizada que a gente utiliza no Canadá, a gente não tem aqui no Brasil. Então, se a gente quer fazer seleção de animais aqui no Brasil, então a gente vai ter sempre o mesmo valor genético para todas as irmãs e os irmãos, a mesma leitegada, para aquelas características, se a gente não genotipar os animais. Porque como eles não vão ter informação fenotípica próprias, a não ser devido à questão de correlação genética com outras características, mas que não vem muito ao caso aqui, então a gente não vai conseguir fazer uma diferenciação entre esses irmãos completos. E com a genômica a gente consegue, porque você consegue realmente avaliar qual a composição do DNA de cada uma para poder fazer essa seleção. Então, esse é a grande sacada da seleção genômica, então da importância. E a gente não pode esquecer também que existem alguns genes específicos que a gente quer selecionar. Então, você vai identificar, por exemplo, um animal que tem um genótipo AA ou um animal que tem um genótipo GG, e isso vai ser diferente para poder ter a seleção mais acurada desses animais. Então, essa é a grande sacada da genômica, para deixar simples, né? De uma forma bem mais prática. E quais são as outras tecnologias que você usa para os programas de Sim. Hoje, se você pensar em tecnologias, as principais tecnologias são realmente a parte da genômica, tomografia computadorizada e todos os protocolos que a gente tem, incluindo essa parte dos comedouros automáticos. Então, esses são os principais. Então, você vai ter ainda a questão da utilização de ultrassom, mas essas tecnologias são as básicas, é o que mais traz o benefício. Então, hoje, principalmente, comedor automático para medir eficiência alimentar, a tomografia computadorizada para medir o animal como um todo, então deposição de carne magra, deposição de ossos, deposição de gordura, e também toda a parte da genômica, que aí complementa tudo isso. Então a genômica ela vem para abraçar todos esses protocolos que já são utilizados em termos de características de coleta de informações fenotípicas. Sim. Vou fazer uma pergunta que a Inaê pediu. Uhum. A Inaê também é membro do grupo de estudo. E ela perguntou o seguinte: o que o tipo de doenças que teve na China há uns anos atrás pode interferir na genética dos animais, a princípio, e as consequências disso na produção mundial e do Brasil?
Sim. Então, se você pensar aí, então acho que está falando mais precisamente da peste suína africana. Então, o que que isso é de importante? Isso é de extrema importância, porque se você pegar os dados da China hoje, então que são dados que todo mundo acha que são bem subestimados, então que não é bem a realidade, mas 40% do plantel deles foi dizimado. Então, simplesmente você apagou do mapa 40% do maior plantel de suínos do mundo. Então, porque a China, além de ser a maior consumidora, também é a maior produtora. Então, por que que isso, quais as consequências disso para o mundo? Então, faz com que a demanda de carne suína no mundo inteiro seja muito mais alta, porque a China quer comprar. Porque eles são, é a principal proteína que eles vão consumir e eles querem continuar consumindo. E eles têm poder financeiro para poder fazer essa compra. Então, o que que isso foi de importante, pensando assim, para a economia brasileira? O ano passado, o preço do suíno aumentou para níveis pouco vistos antes. Então, são valores muito expressivos, então trouxe muitos benefícios para os produtores. Então, eles estavam vindo de um período de crise durante bastante tempo, e esse efeito China, no ano passado, ajudou bastante, porque o preço ficou mais alto, a demanda ela continua alta e vai continuar ainda pelos próximos anos. Então, não tem uma perspectiva de mudança nos próximos 2, 3 anos. Porque a China, por mais que eles estejam trabalhando para poder fazer toda a parte de descontaminação e tem que fazer todo o repovoamento das granjas, isso leva tempo. Então, é claro que existem várias empresas trabalhando para tentar achar formas de defender os plantéis, então de desenvolver uma vacina ou fazer um melhoramento genético para evitar que tenha um novo surto dessa doença, mas isso ainda é importante e causa problemas em diferentes partes do mundo. Então nós aqui no Brasil, então não só pensando em peste suína africana, mas também pensando em PIRS, que é a síndrome respiratória, então nós temos uma das melhores sanidades do mundo. E a gente espera que a gente continue dessa forma. Então, por isso que é muito importante garantir toda a biossegurança das granjas. Então, por isso que, às vezes, alguém quer, por exemplo, um estágio em uma granja e o produtor vai falar, olha, não tem jeito, é porque ele está visando a biossegurança, porque a gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de possibilidade de contato. Mas a peste suína africana ela ainda está muito ativa e assombrando a Europa. Então, a gente teve casos no leste europeu, então teve caso que chegou na Bélgica, então muito ali próximo com a fronteira com a Holanda, então com a parte da França também. Então, ainda é algo que causa muita preocupação. Então, antes a gente falava muito de peste suína africana, depois mudou para coronavírus, mas ainda o inimigo está à solta. Então, isso vai sempre fazer bastante diferença. Então, a gente tem que estar sempre voltado para trabalhar esse tipo de, de, de problemas que estão na suinicultura, mas com certeza mudou e muito e até o momento beneficiou e muito o Brasil. E a gente espera que continue dessa forma, que a gente não seja atingido. Essa situação toda criou muitos mitos, né? E muitas pessoas têm medo terrível de consumir a carne suína e não tira de jeito nenhum da cabeça, Sim. né? Mas essa parte, principalmente se a gente pensar na peste suína africana, então isso já está muito mais que demonstrado que consumir, mesmo que seja um animal contaminado, então você não vai ter nenhum problema para a saúde humana. Então, assim, a probabilidade é zero. Então, não tem nada disso. Se a gente pensar muito aqui no Brasil, então o Brasil ainda tem muito aquela visão lá de trás, né, assim, das nossas vós, então dependendo até mesmo das mães, pensando que você tem que fritar muito bem um pedaço de carne suína, porque senão você pode ter problema de saúde. Então, acaba que você acaba com qualquer qualidade que existe na carne, porque ele vai ter um pedaço torrado, mas isso é o mito principal que a gente tem que quebrar. Então, hoje, mostrar cada vez mais que a carne suína é uma proteína de altíssima qualidade, então que é segura e até mesmo faz bem para a saúde. Então, o que eu sempre digo, então até mesmo a questão da carne com um pouco mais de gordura, que seja suína, que seja bovina, tudo em excesso na vida, até mesmo alface vai fazer mal. Então você tem que ter isso na sua cabeça e tentar mudar cada vez mais essa percepção, porque hoje a carne suína ela é muito bem trabalhada. A questão da produção ali de fundo de quintal, aquele abate que é feito ali atrás do açougue, então isso está acabando. Então cada vez mais você tem
somente o abate em frigoríficos, então você tem toda a parte da fiscalização, então você pode saborear um bom pedaço de carne suína sem qualquer problema, então e sem medo de problemas para a saúde humana, porque todo o trabalho é muito bem feito. E a suinicultura no Brasil, ela é muito tecnificada e é muito avançada. Então a suinicultura aqui hoje, ela não perde para lugar nenhum do mundo, tá? Ela tem muito até para ensinar, então não tanto para aprender. E é de nossa responsabilidade, né? Com certeza. Falar. Então, de vez em quando, você pega alguns amigos nossos aqui, então começa a falar, então pensando, até extrapolando um pouquinho, né? Ah, que carne de frango tem hormônio. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala isso. Então, mas existe muito esse mito. Então, que a nossa obrigação como zootecnistas, como agrônomos, veterinários, todo mundo que está no meio agro, né? Então, de trazer essa mensagem para frente e mostrar que realmente isso não é o caso. Então, hoje, nós temos produções de qualidade e com, com quantidade e qualidade. Então, com questão de fazer qualquer malefício para a saúde humana, isso é tudo mito. Então, que pode consumir tranquilo. Você chegou no assunto do coronavírus, já vou perguntar de uma vez. É, como que o corona prejudicou as pesquisas, os programas, e o que você espera para o futuro pós-pandemia? Sim. Então, a questão do coronavírus para nós, então, em termos de genética, então isso não muda nada, não atrapalha em nada. Então, hoje o que acontece é que, por exemplo, os meus colegas que estão no Instituto de Pesquisa, na Holanda, eles continuam trabalhando de home office, assim como a gente aqui no Brasil. Então, mas tudo continua normal. Então, ao invés de ter uma reunião presencial, então você vai ter uma reunião por Skype. Então, todo o trabalho que é feito, todo o programa de genética, todas as coletas de dados, tudo continua exatamente da mesma forma. O progresso genético que a gente previa ter esse ano vai continuar da mesma forma, não vai ter mudanças. Então, e também no Brasil, então acaba que a gente não tem um problema grande aqui em termos de produção, porque tudo continua funcionando normal. Então, claro que você tem, se todos os restaurantes eles estão fechados, então você vai ter ali pode ter um decréscimo de consumo, mas ao mesmo tempo, então vai ter muito mais gente em casa, então que pode fazer esse consumo ficar ali perto da normalidade, dependendo do caso, então por que não até aumentar? Então, para o Brasil, então toda a parte do coronavírus relacionada à suinocultura, a gente não teve grandes impactos e acredito que vai continuar muito dessa forma ainda. Se a gente pensar em outros países, então, por exemplo, os Estados Unidos, então lá eles têm problema, mas na parte de produção, então não na parte da genética, porque muitos frigoríficos foram fechados. Então, se você fechou o frigorífico, então o produtor não tem para onde enviar aquele animal. O que ele vai fazer com esse animal na granja dele, que ele está aumentando, está crescendo cada dia mais. Então, daqui a pouco ele não tem mais o que fazer. Então, esse é um caso muito sério. Então, isso acaba também diminuindo até a disponibilidade de carne suína no mercado e que pode ser, por exemplo, um benefício para o Brasil, que não tem esse problema. Então, se a gente pensar nas grandes agroindústrias aqui no Brasil, elas até aumentaram a contratação porque elas sabem que precisam, que vai ter uma demanda maior, e também se existe alguns funcionários que têm que ficar afastados por um tempo, então eles precisam de alguém para repor. Então, a pandemia, pensando em termos de Brasil, não teve nenhum efeito grande, e não acredito que vai continuar não tendo. Então, esperamos por dias melhores em breve, e que isso passe e que a gente continue trabalhando da mesma forma. Então, o nosso trabalho, então, como Topics Northern no Brasil, ele continua 100%. Então, a gente continua com a questão do atendimento aos clientes, por exemplo. Claro que na maior parte das vezes vai ser um atendimento online, então você não vai ter um atendimento presencial, mas a gente continua trabalhando da mesma forma. E todas as pesquisas que tinham que ser feitas, elas continuam também da mesma forma. Então, você vai ter ali, claro, que umas discussões que deveriam ser feitas, assim, dentro das granjas e tudo mais. A gente não vai ter, mas a gente consegue trabalhar muito bem isso. Então, o Brasil continua, acredito que vai passar por isso, a suinocultura brasileira, sem grandes problemas. E, claro, que no mundo, então, tem alguns países um pouco mais afetados. Então, a Alemanha também teve problemas de fechamento de frigoríficos, mas para a gente continua tranquilo. O que você acha que os programas de genética ainda têm
a melhorar? A gente sempre vai ter algo a melhorar, porque as coisas sempre mudam bastante. Então, o que é uma verdade hoje pode não ser amanhã, por exemplo. Mas ainda existe muito para ser trabalhado em termos de resistência à doença, por exemplo. Então, hoje a gente tem a questão de marcadores moleculares para resistência a PIRS, por exemplo. E a gente tem vários outros projetos com diferentes doenças. Então, cada vez mais, essa parte de robustez, de ter animais que conseguem manter uma alta produtividade, mesmo em ambientes mais desafiadores, isso vai continuar sendo um fato. Mas, ao mesmo tempo, características que a gente já trabalha há muito tempo vão continuar sendo importantes. Então, o tamanho de leitegada. Então, hoje, os tamanhos de leitegada já são algo que não se imaginava que teria há algum tempo atrás. E a gente continua tendo números muito significativos. Então, você ter fêmeas que produzem nascidos vivos de 15, 16, 18, isso a gente vê todo dia. Mas ainda existe um espaço para poder trabalhar mais, desde que seja algo sustentável, porque não adianta você produzir muito e a mortalidade ser altíssima. Então, com animais muito desuniformes, com baixo peso. Então, isso não é o que a gente trabalha, e é o que a empresa foca muito hoje. Então, trabalhar muito nessa parte de sustentabilidade, então de ter um programa cada vez mais balanceado, que você tenha sempre progressos genéticos sustentáveis, esse é o caminho. Então, a gente ainda está muito focado nessa parte de redução de mortalidade nas diferentes fases da produção. Então, não só ali na fase de maternidade, mas também na creche e depois recria e terminação. Então, isso é um foco muito importante. E ainda a gente trabalha bastante a parte de eficiência alimentar. Então, porque se você pensar que a alimentação, a parte nutricional corresponde aí a 75 ou até um pouco mais dos custos de produção, então a gente tem que buscar cada vez mais animais mais eficientes, e é o que a gente faz a cada dia mais. E cada vez também procurar características que possam trazer mais bem-estar animal. Então, com a tomografia computadorizada, por exemplo, a gente mede muito a parte de osteocondrose. E a osteocondrose está muito relacionada à questão das qualidades, da qualidade dos aprumos dessa fêmea, então se ela vai conseguir se manter no plantel, então durante durante vários partos, durante vários ciclos. Então, porque se a fêmea tem problema com osteocondrose, ela não consegue nem se locomover. Então, você vai ter que fazer o descarte dessa fêmea. Então, para o futuro, as características que já eram importantes no passado, como tamanho de leitegada e eficiência alimentar, elas vão continuar sendo importantes, mas também a gente vai ter outras características, principalmente pensando em resistência à doença, bem-estar animal e por aí vai. E existem, por exemplo, a questão até de novos fenótipos que podem ser gerados para trabalhar a mesma característica. Então, para a eficiência alimentar, por exemplo, você pode hoje, a gente tem vários projetos que trabalham em cima da composição da microbiota no intestino do animal e ver qual que é a relação disso com a parte de eficiência alimentar, para tentar ter animais cada vez mais eficientes, que eles vão poder fazer a digestão completa dos nutrientes, então você consegue diminuir a excreção de fósforo, de nitrogênio, e com isso diminuir a poluição também. Então, todo esse trabalho vai ser o futuro. Ele já é parte do presente e vai continuar sendo parte do futuro. Tem uma pergunta aqui nos comentários, é que se tiver a possibilidade de algum dia o Brasil ter plantéis formadores de genética de suínos ou aves, bisavós, por exemplo. Eu acho que tudo isso depende muito sempre das estratégias. Então, se hoje a questão de onde estabelecer um núcleo principal de produção, seja de aves ou de suínos, você tem que levar em consideração toda a questão da biossegurança que você tem naquele local, porque você tem que ter uma biossegurança máxima. Então, por exemplo, hoje no Canadá, onde a gente tem nossas granjas núcleos, são locais completamente isolados. Então, que não tem nem cidades perto. Então, você também não tem várias granjas de suíno por perto. Então, você tem que levar sempre isso em consideração. E também, outro fator muito importante é a questão dos acordos que você tem comerciais com diferentes países. Então, se você tem, por exemplo, um núcleo de produção, um núcleo genético aqui no Brasil, e você não tem acordos sanitários com a maior parte dos países onde você trabalha, você não vai conseguir
enviar, fazer a exportação desses animais. Então, com isso, você vai impossibilitar o desenvolvimento dos programas de genética. Então, e quando a gente pensa em genética, a gente está pensando em alta tecnologia. Então, você precisa focar em determinadas granjas, você não pode querer fazer isso em todos os lugares, porque senão você vai acabar não tendo foco. Então, não poder utilizar todo aquele recurso tecnológico que você deveria focar em um lugar só, e você foca em vários, e aí você diminui o seu poder de ação. Então, no futuro, a gente vai ter no Brasil um plantel, um núcleo genético? Então, pode ser que sim. Então, mas não é, hoje, por exemplo, eu acho que não é muito a realidade, tanto para as empresas de genética de suínos, quanto também para aves. Então, no passado você já teve muito mais programas, mas a tendência é que cada vez mais os programas de genética eles vão se consolidando e você vai tendo fusão de empresas, que é o que acontece na avicultura. Então, em termos de aves, hoje você tem praticamente duas empresas. E para a genética suína, com o passar do tempo, é o que vai acontecer também. Então, você vai ter um número muito mais reduzido de empresas genéticas que vão focar em núcleos genéticos, em pontos estratégicos do mundo para poder trabalhar. O Matheus, que é um dos integrantes também do grupo de estudo, ele fez 3 perguntas, mas eu acho que 2 já foram respondidas. Confirma aí para mim, Matheus. Certo. Uma pergunta que ele fez foi muito interessante, porque nós que estamos na Universidade Federal, a gente tem muito acesso à pesquisa, né? E uma universidade pública, né? E ele perguntou como é a habilidade de um zootecnista atuar dentro de uma empresa privada. E como você aconselharia nós, alunos de graduação, que querem seguir essa área? Sim. Eu acho que durante muito tempo, então vocês podem até falar se eu estou errado, mas a minha visão dos meus tempos de graduação é que formou muito aquela ideia que você tem que, você está fazendo a graduação, você tem que fazer mestrado e doutorado e depois você vai fazer um concurso para ser professor. Então essa é o caminho da roça da maior parte do pessoal. E é o que tinha na minha cabeça antes, até eu conhecer esse outro lado, que é a iniciativa privada. E na iniciativa privada você tem muitos benefícios. Então, tem muitas oportunidades que às vezes você não tem quando você está trabalhando dentro da universidade. Então, de poder fazer uma pesquisa até mais aplicada e tudo mais. Então, o que eu falaria de conselho para vocês é que abram a cabeça, nunca tenham medo do desafio, porque é claro que o desafio ele é diferente. Então, não que dentro da universidade não tenha desafio, claro que tem, mas o desafio é diferente, mas você tem que estar aberto a isso. Então, de ter essa parte de buscar, independente de onde seja, então buscar realmente o que você quer fazer. E se você se fecha às possibilidades, então às vezes você nem sabe que a oportunidade existe e você acaba ignorando isso. Então, o que eu tenho a dizer é que corra atrás. Se você tem interesse, corra atrás. Comece primeiro com um estágio e depois, se tiver alguma vaga assim, que está aberta, vai e aplica para aquela vaga. Nunca fique com medo do não, porque o não você sempre tem. Então, o não já está garantido, mas quem sabe vem o sim. Então, é você correr atrás e não ter esse medo. Então, essa é a minha principal dica. Você tem mais alguma consideração a fazer? As minhas perguntas acabaram. Se você quiser falar. Certo. Não, então, o que eu sempre digo, sempre que eu tenho oportunidade de falar que seja com o pessoal da graduação, da pós e tudo mais, é muito as dicas de vida. Então, corram atrás das possibilidades. Então, para vocês que estão aí na universidade, então, claro que hoje, então, de acordo com a situação atual, é muito mais complicado a questão dos intercâmbios e tudo mais, mas se tiverem oportunidade, correm atrás, vai lá para fora. Então, mesmo que não seja só algo dedicado à questão da zootecnia, por exemplo, mas vá para ter a questão da possibilidade de ter essa experiência, de vivenciar uma cultura diferente. Então, esse é um dos principais dicas que eu deixo para vocês. Antes, quando eu estava na graduação, existia o programa de intercâmbio lá em Viçosa, que o pessoal ia muito para fora, ia para a Dinamarca, ia para os Estados Unidos, para trabalhar em granja. E depois faziam alguns meses nas universidades. Então, eu nem sei se esse programa existe mais, eu acredito que não. Mas eu sempre falava que eu não queria ir para esse tipo de programa porque eu atrasaria a minha graduação. Então, que eu queria formar o mais rápido possível e que eu não ia fazer isso. E depois graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir ainda durante a graduação, sem atrasar em nada meu curso,
mas ver como que é essa parte do estágio, de ter essa vivência. E isso é fantástico. Então, abre muito mais a sua cabeça. Então, você tem que abrir a cabeça, você não está ali focado somente em uma coisa e está aberto a diferentes possibilidades, é um dos principais fatores que você tem que ter, se você quer ter sucesso na vida. Porque quem coloca ali, digamos, né, como minha avó dizia, o cavalo de charrete, que não consegue olhar para o lado, então você vai ficar parado no que você está. Então você vai acabar deixando oportunidades passarem sem poder utilizá-las. Então essa é uma dica. Então, se você puder ir para fora, fazer um estágio, fazer um intercâmbio, que seja completamente fora da sua área, independente do que seja, vá, porque vale muito a pena. Então isso muda muito a cabeça. Toda essa parte da vivência que eu tive lá fora, com certeza transformou muito a pessoa, Marcos, não somente o profissional. O profissional também, então a bagagem veio bastante coisa, mas esse não é só o principal benefício. Outra coisa que eu sempre bato na tecla, então essa semana mesmo tem o Alan, que é um colega de Viçosa, um amigo lá de Viçosa, ele é professor lá em São Paulo e ele me convidou para dar uma aula para os alunos dele. Então, o que eu bati na tecla e é o que eu sempre faço com todas as aulas que eu sempre vou ministrar, seja para graduação ou para pós. Moçada, fala inglês, entendeu? Se vocês não falam, vocês estão perdendo a oportunidade na vida de vocês. Se você quer trabalhar com pós-graduação, você precisa de inglês, porque você precisa escrever o artigo, então você precisa ler o artigo. E se você quer trabalhar numa empresa privada, por exemplo, a maior parte, grande parte das empresas privadas que trabalham na nossa área, então elas são multinacionais. Então elas vão querer funcionários que estejam aptos a comunicar com as matrizes. E a língua universal é inglês. Essa é a linguagem internacional. Se você é professor da universidade, você também quer ir para um congresso que vai ser lá fora. E aí, como que você vai aproveitar um congresso se você não fala inglês? Então, assim, inglês, para a nossa área, então, é algo que é simplesmente indispensável. Isso não é nem vantagem, não deveria ser, né? Acaba sendo hoje, mas é uma obrigação de todo mundo. Então, se vocês estão indo na graduação, então, ou que seja na pós, corra atrás. Então, vão dedicar o tempo. Então, ao invés de ir 5 dias na semana para academia, à noite, então tira um dia. Então vai 4 e aí um dia vocês vão fazer aula de inglês, mas fazer um inglês de verdade. Então não é só ficar ali traduzindo uma música e tudo mais. Então é correr atrás disso. Então essa é a principal dica. E tenho sempre toda a parte do que eu falei lá atrás, do contato com os animais. Então se vocês querem trabalhar com suínos, ou querem trabalhar com aves ou com bovinos, vão ter contato com a espécie que vocês trabalham, porque quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão precisar disso para poder realmente saber como que é a produção desses animais que vocês estão trabalhando. Então, que às vezes vocês estão vendo ali só no laboratório. Então, isso vai sempre ajudar. Então, ter essa parte prática, então ter toda a parte dos estágios, de ter essa vivência, isso também abre caminho para vocês. Então, se vocês forem aplicar para uma vaga em uma empresa, isso vai contar em muito. E até mesmo na pós. Te interromper rapidinho, porque eu acho que a minha hora já vai acabar. Certo. Já deu 1 hora. Eu quero te agradecer. E foi muito produtiva a nossa live. E a gente quer ter outras oportunidades de te escutar. Quando você estiver participando de outra live, pode mandar pra gente, que a gente divulga, a gente vai assistir. Pode deixar. E a gente costuma fazer ciclos de palestra pelo grupo, na universidade. E se a gente tiver uma oportunidade de chamar, eu espero que você venha. Não, com certeza. Então, sempre que eu tiver a disponibilidade, eu estou sempre aberto a isso. Então, acho que a troca de informação sempre vale a pena. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.